Irmãos, vamos nos colocar de pé, já está todo mundo de pé? Vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus essa noite maravilhosa. Senhor, meu Deus, mais uma vez aqui estamos, nos encontramos reunidos como igreja na Tua casa, meu Deus. Essa casa chamada casa de oração, casa de adoração, onde nós estamos aqui para louvar o Teu nome, para exaltar o nome santo do Senhor mais uma vez. Queremos agradecer ao Senhor, meu Pai, porque o Senhor tem nos dado forças. Todos os dias o Senhor renova as nossas forças, meu Pai. Graças ao Senhor nós estamos aqui pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e pelo Teu perdão nessa noite, Senhor. Toma aqui a minha vida em suas mãos, tome a vida da minha esposa, dos meus filhos e a vida de cada irmão que já se encontra aqui presente nessa noite. Os irmãos que estão a caminho também, que o Senhor traga em paz e repreenda todo impedimento, Senhor. Os irmãos que não puderem vir hoje, que o Senhor possa trazer no próximo culto de ensino também, para que a gente possa cada vez mais crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Seu Espírito Santo tenha liberdade nessa noite para falar tudo aquilo que o Senhor tem para passar para a Tua igreja nessa noite, meu Pai. Me ajude nessa noite, me faça lembrar tudo aquilo que eu já estudei, tudo aquilo que o Senhor já colocou na minha mente e no meu coração, meu Pai, e que venha tudo do alto do Seu santo trono, Senhor, porque nós sabemos que nós somos limitados, mas o Senhor possui todo o poder, o Senhor possui toda a soberania nessa noite para fazer conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade, Pai. Assim te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Os irmãos já podem se sentar. E vamos estar abrindo na lição número 9, essa lição que, como sempre, a gente apresenta aqui a lição no começo, né? A lição que estamos estudando é o primeiro trimestre de 2022, que tem como tema a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. A lição número 9, que nós vamos estar estudando hoje, tem como tema: as histórias e as poesias falam ao coração. Texto áureo está lá em Salmo 119, versículo 107, que diz assim: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a Tua palavra. Verdade prática: os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Hoje nós vamos falar desses dois tipos de literaturas, né? Os livros históricos, pode ser o evangelista, os livros históricos e os livros poéticos, irmãos, vamos falar nessa noite. Livros históricos e livros poéticos. Então nós vamos para a leitura bíblica em classe. Já está pronto, Pedro? Leitura bíblica em classe está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 20 ao 25, e Salmos, capítulo 119, versículo 105 ao versículo 108, e o Pedro vai colocar aí e nós vamos acompanhar na revista. Pode colocar, Pedro. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ó Senhor, ensina-me os teus juízos. Glória a Deus, irmãos. Então aqui nós vemos o exemplo, né, de um livro histórico e de um livro poético. O histórico, Deuteronômio, e o poético, o livro de Salmos. Então nós vamos aprender mais sobre isso. Vou estar lendo aqui na minha revista,
os irmãos acompanhem, né, só ouvindo, porque não tem nada dos irmãos, a apresentação da lição aqui, o plano de aula. Diz assim, ó: estamos prosseguindo em nosso estudo bíblico sobre as Sagradas Escrituras. Nesta lição, temos a finalidade de apresentar uma visão panorâmica dos livros históricos e poéticos. Então, não é nada assim, né, muito aprofundado, é uma visão panorâmica, né, irmãos, do ano passado. Os alunos devem compreender que as narrativas presentes nos livros de Josué, as crônicas, apresentam a experiência de Israel com o seu Deus. Nos dilemas, conflitos e milagres, vê-se provas do cuidado e da providência de Deus. Já a literatura poética e sapiencial aponta para a sabedoria e verdades divinas. Objetivos da lição: destacar as narrativas de Josué e Juízes e apresentar as histórias dos reis de Israel e Judá. Conhecer a estrutura e características da literatura bíblica, poética e de sabedoria. Mostrar os princípios práticos para a vida cristã. Motivação: é necessário uma postura de submissão diante da mensagem bíblica. As narrativas da experiência do povo de Israel com Deus nos ensina acerca da soberania e sabedoria do Senhor. Então agora sim, vamos para a introdução que tem na revista de todos os irmãos, e os irmãos me acompanhem aí na introdução. Diz assim, ó: a Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina. Para contar as histórias do povo de Deus, os livros históricos servem-se da literatura chamada de narrativa. Então, os livros históricos, né, servem-se desse gênero literário, que é a narrativa. Narrativa já vem, né, de narrar um fato, contar como é que foi o fato. Aqui continua dizendo, ó: os livros poéticos e de sabedoria recorrem ao texto lírico com o propósito de despertar sentimentos. Em vista disso, na lição de hoje estudaremos as experiências e as instruções relatadas nesses livros, cuja mensagem fortalece os nossos corações. Então a Bíblia também tem o poder de mexer com os nossos sentimentos, né? Com as nossas emoções, de fortalecer o nosso coração. Quantos de nós, muitas vezes, assim, abatido com alguma situação da vida, não lemos assim alguma passagem da Bíblia, né, e nós sentimos o nosso coração consolado, né, o nosso coração fortalecido. E essa questão de fortalecer o coração, eu sempre gostei desse texto que nós vamos ler aqui agora, e eu vou trazer para os irmãos também, ó, essa questão de fortalecer o coração. Salmos 27, versículo 14. Pedro já pode pôr aí. Salmos 27, versículo 14, irmãos, sobre essa questão, diz assim, ó: espera no Senhor. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Quando eu estava ali fazendo as programações, né, várias vezes eu ouvia relatos de ouvintes dizendo isso: pastor, eu estou me sentindo fraco, como que eu faço para me fortalecer? Aí sempre eu lembrava desse versículo, né, eu já citava ele de cabeça. Eu dizia, ó, a Bíblia fala: espera, pois, no Senhor. Mas como a nossa irmã Raimunda falou domingo, né? Mas não é esperar parado, sem fazer nada. A Bíblia está falando ali, ó: anima-te, e tem uma tradução que diz assim, ó: esforça-te. Esforça-te e eu fortalecerei o teu coração. Então, se a gente ficar só nessa, né? Tô fraco, e não fizer nada a respeito disso, irmãos, não tem como Deus agir. Então, é necessário um esforço da nossa parte para orar, para ler a Bíblia, né? Para buscar. E quando nós fazemos a nossa parte, aí Deus está ali, pronto para nos colocar de pé mais uma vez, né? É como se Deus estendesse as mãos ali, tivesse com as mãos estendidas, mas nós temos que fazer o quê? Estender a nossa também, né? Porque se a gente ficar assim, não adianta nada, né? Então temos que estender as nossas também para que Deus possa nos erguer. E aí fala, ó: esforça-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Ou seja, confia no Senhor. Que isso que ele fala, né, é digno de toda aceitação. Então a Bíblia é assim, irmãos, ela fortalece o nosso coração. Por isso que eu sempre incentivo os irmãos e sempre dou testemunho, né, que eu gosto de ler. Quando eu leio, eu me sinto ali mais calmo, né, a ansiedade vai embora, as preocupações. A palavra do Senhor, paz do Senhor, irmãos, a palavra do Senhor é maravilhosa, né, para fazer isso nas nossas vidas. Então vamos lá, tantos livros históricos, né, porque os livros históricos nós vamos ver ali os testemunhos do povo de Israel. Uma sugestão de livro para os irmãos lerem hoje: Salmo 106. Salmo 106, irmãos, é maravilhoso. Lê do começo ao fim. Mostra ali toda a bondade de Deus, toda a fidelidade de Deus e como o povo virou as costas para Deus.
Mas é importante a gente ler para a gente ver, né, os testemunhos e a gente não seguir o exemplo daquele povo ali no deserto. Vamos lá para o tópico 1. Tópico 1 vai dizer as histórias do Antigo Testamento. Então os livros históricos já vem disso, né, de histórias. Subtópico 1, os livros históricos. Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. Então só uma pausazinha aqui. Aqui nós vamos falar de alguns livros históricos. E também vamos falar de algumas histórias que aconteceram, né? Então aqui diz, ó, após a morte de Moisés. Uma coisa interessante, irmãos, que Moisés, ele já havia ali morrido. Só que Deus, ele não se referiu a Moisés como o ex-servo, né? Deus não falou assim, meu ex-servo morreu. Deus não falou isso. Olha só o que Deus falou quando Moisés já havia morrido. Ó. Está lá em Josué, capítulo 1, versículo 2. Josué, capítulo 1, versículo 2. Aquele que eu pedi para você pôr, que estava errado. Josué 1, 2. Diz assim, irmãos, ó. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aqui Deus estava falando para Josué, porque Josué era o substituto de Moisés. E o interessante é que mesmo Moisés morto, Deus disse isso, ó, Moisés, meu servo. O que isso nos ensina, irmãos? Que o servo é servo para sempre, né? Estando vivo nessa terra, estando morto, mas o servo de Deus é servo para sempre. Então isso é maravilhoso, porque Moisés assumiu essa posição e Deus sempre considerou ele ali, mesmo com alguns erros de Moisés, que Moisés teve também, mas Deus considerou ele ali como servo. E quando Deus chamou Josué, quando Moisés passou ali o cajado para Josué, Deus ele animou Josué, né? Deus falou várias vezes ali, esforça-te e tenha bom ânimo, esforça-te, falando para Josué se esforçar várias vezes. É interessante que Deus também falou, aonde você colocar a planta dos seus pés, a terra será sua por herança. Então, ou seja, Deus ele tem bênção para nós, não é verdade? Mas isso não significa que nós não vamos enfrentar lutas, que nós não vamos enfrentar batalhas. Deus ele nos promete bênçãos, mas isso não significa que a gente não tenha, irmãos, que caminhar, que lutar por essas bênçãos. Porque quando Josué entrou na terra prometida, eles tiveram que lutar, eles tiveram que guerrear. Então Deus ele fala, aonde você colocar a planta dos seus pés, isso significa o quê? Que a pessoa tem que andar, que a pessoa tem que caminhar, que a pessoa tem que se esforçar. Porque às vezes as pessoas querem que Deus faça tudo, né? As pessoas às vezes não querem fazer nada, mas querem que Deus faça tudo. Mas irmãos, exige também um esforço da nossa parte. A Bíblia fala, né, que o reino dos céus é tomado com esforços, a força é tomada à força. Não quer dizer que nós somos salvos pelos nossos próprios esforços, não é isso. É porque eu sempre digo aqui, nós não somos salvos por esforços, mas nós somos salvos com esforços. Porque os esforços acompanham a salvação. A Bíblia fala que nós não podemos ser negligentes, que nós não podemos dormir. A Bíblia fala, acorda tu que dormes. A Bíblia fala que nós não podemos fazer a obra relaxadamente. Então exige um esforço ou não exige a caminhada da salvação? Porque se a gente não tiver o nosso esforço, irmãos, a gente cai espiritualmente, a gente cai no sono, né, espiritual e até mesmo na morte espiritual. Então Deus, eu sempre digo, Deus ele trabalha com o processo de cooperação. Ele já fez tudo, ele tem todas as ferramentas que nós precisamos. Mas é necessário, como a palavra de Deus fala, a gente vestir toda a armadura de Deus. Deus ele não fala assim não, eu vou vestir em vocês toda a minha armadura. Não, Deus ele fala assim, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ou seja, as armaduras estão aí, mas cabe a nós nos revestir dela, né? Então tem a nossa parte também para nós sermos abençoados nessa terra. Então, continuando aqui, a Bíblia diz o seguinte, ó, as gerações seguintes, para assegurar a herança, disputaram o espaço com outras nações. Então teve o que, irmãos? Disputa, teve guerra. Quem disse que as bênçãos vêm de mãos beijadas, né? Disputaram o espaço com outras nações. Então teve a parte ali do povo de guerrear também. Os registros dessa experiência com Deus e da posse da terra são chamados de livros históricos. Então todos esses relatos ali de como o povo tomou posse da terra também são chamados de livros históricos. São um total de 12 volumes que retratam a história de Israel desde a entrada em Canaã, cerca de 1400 anos antes de Cristo, até o tempo de Esdras e Neemias.
cerca de 400 anos antes de Cristo. Nesse período, Israel experimentou a providência, a proteção e o juízo divino. Isso é interessante, né, irmãos? Porque olha só, Deus ele tem providência? Tem, né? Deus ele tem proteção para todos nós? Tem, mas se a gente também não andar no caminho certo, tem o juízo divino também para todos nós. Aqui diz, ó, esses relatos demonstram que Deus controla o curso da história. Uma das coisas que vai ser dita aqui também, que Deus ele é soberano. E a soberania de Deus significa, irmãos, que toda a criação, tudo está ali, né, tudo Deus ele coloca no seu devido lugar. Deus ele criou tudo perfeito, por causa do pecado as coisas se desorganizaram, mas a soberania divina, irmãos, nos ensina que Deus ele nunca perdeu o controle da situação. Deus ele está no controle da história e ele tem o poder para colocar tudo no seu devido lugar. Não é um homem que está no controle, não é político A, não é político B, partido A, nem partido B. Quem está no controle sempre foi o nosso Deus. As rédeas da história estão nas mãos de Deus. Sabe o que é rédea, Júlia? As rédeas da história? Um cavalo. Aquilo que controla o cavalo. Se chama rédeas, né? A pessoa senta ali na carroça, pega aquelas cordas ali, né? Uma corda ali, né? Cada mão segura uma parte da corda. Aí quando puxa para um lado, o cavalo vira para um lado. Quando puxa para o outro, o cavalo vira para o outro. Quer dizer, quem está no controle é o carroceiro ali com as rédeas, né? Está com as rédeas ali da carroça. Então as rédeas da história também estão nas mãos de Deus, irmãos. É Ele que controla. Aqui nós aprendemos algo interessante. Deus ele não controla as pessoas. As pessoas têm o seu direito de escolha. Já dei o exemplo aqui. Se eu quiser esbofetear o meu rosto, quem vai me impedir, né? Posso chegar aqui e encher meu rosto de tapas. Se eu quiser subir num prédio de 10 andares e pular lá de cima, eu posso fazer isso, né? Deus ele não controla as pessoas, mas Deus ele controla a história. Ele usa até mesmo os nossos erros, irmãos, para que a vontade dele seja estabelecida. A Bíblia até fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas, erros, acertos, tudo Deus ele tem o poder ali na sua sabedoria de convergir para que os planos deles sejam estabelecidos, até mesmo o erro do ser humano. Tem um teólogo que diz assim, o diabo foi Martinho Lutero, diz o seguinte, né, que o diabo é o diabo de Deus. Aí às vezes as pessoas até podem não entender, né, como assim o diabo é o diabo de Deus? É porque o diabo só faz o que Deus permite. O diabo só vai até onde Deus permite, irmãos. Então, tudo está no controle do Senhor. Quando Satanás quis ali tocar em Jó, ele pediu permissão para quem? Para Deus, né? Deixa eu tocar na saúde, deixa eu tocar na família, deixa eu tocar nos filhos, no dinheiro. Aí Deus falou assim, ó, você pode fazer isso, só não tire a vida dele, só não toque na saúde em primeiro lugar, né? E depois só não tire a vida dele. Então Deus é que impõe o limite até mesmo para Satanás. A soberania de Deus é isso, irmãos, que a vontade do inimigo ou a vontade do homem nunca vai prevalecer sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana. Temos as nossas escolhas? Temos, mas a vontade de Deus está acima de tudo. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O inimigo pode se levantar, pode afrontar, pode caluniar, mas as portas do inferno, irmãos, não prevalecerão. Aqui foi citado Neemias. E Neemias também nós podemos extrair um ensinamento para nós como igreja. Nós sabemos que Neemias foi um homem ali levantado por Deus para reconstruir os muros. Os muros estavam destruídos, Jerusalém estava ali destruída e Deus levantou ali Neemias para reconstruir. Quando Neemias começou ali a reconstrução dos muros, Satanás enviou ali os seus adeptos, né? Sambalat e Tobias, para desfazer ali, para querer caluniar, para querer ali zombar de Neemias. E o que Neemias falou? Neemias falou, estou numa grande obra, de tal forma que eu não posso descer, de tal forma que eu não posso parar. Então Satanás envia sim os seus adeptos, irmãos, mas a palavra do Senhor, a obra do Senhor, Satanás não tem poder de destruir a obra do Senhor quando nós estamos na presença dele, né? Então tem coisas que nós vamos ter que ignorar, tem coisas que nós vamos ter que repreender, mas a obra do Senhor, irmãos, vai ser feita porque Deus é que está no controle de tudo. Então vamos lá, subtópico 2. Assim, antes que eu esqueça também. Como nós falamos assim, ó, Moisés, ele preparou uma liderança. Agora Josué, nós vamos aprender que Josué, ele não treinou ninguém para ser líder. Moisés treinou Josué e Josué já não treinou ninguém para ser líder. Irmãos, e um dos sucessos da liderança é preparar um sucessor.
o sucesso da liderança é preparar o sucessor. A liderança nunca pode querer ali, né, irmãos, tudo só para si. Não preparar ninguém, não treinar ninguém, achar que é ele que manda em tudo e tudo ali só depende dele. Não. O sucesso da liderança é preparar o sucessor. Nós podemos trazer isso para as nossas vidas também. Na nossa casa, nós temos que o quê? Ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Deixar um legado. Preparar os nossos filhos também. Se eles vão seguir esse caminho ou não, vai depender deles também, porque cada um tem o seu livre-arbítrio também. Mas o nosso papel é preparar os nossos filhos também. Para nos suceder futuramente. Cuidar da família, criar a família deles também, cuidar da família. E na igreja também é assim, né? Preparamos o quê? As novas gerações para isso também. Nós temos que deixar um legado. Isso que nós fazemos aqui toda terça-feira, há mais de 4 anos, e não somente aqui no estudo bíblico, mas também nos cultos, nas pregações, irmãos, no evangelismo, tudo isso que nós fazemos aqui é o quê? É deixar um legado, é preparar as novas gerações. Toda vez que alguém é consagrado, é ungido, todas as vezes que nós damos oportunidade aqui, irmãos, ninguém pode chegar um dia e dizer, eu não tive oportunidade. Todos têm oportunidade, irmãos. Isso está sendo o que nós estamos preparando as novas gerações para quando o pastor, quando as lideranças estiverem ali sem aguentar mais, né, estiverem ali velhinhos, aí já vai ter ali a nova geração. Então, quando Moisés preparou um sucessor, o povo começou ali conquistando, continuou conquistando, continuou ali sendo abençoado, vencendo, mas quando Josué não preparou uma liderança, daqui a pouco nós vamos ver o que aconteceu quando não se preparou uma liderança. Então vamos lá, irmãos, continuando aqui, subtópico 2. As histórias dos juízes. Depois de Josué, os juízes governaram Israel até o profeta Samuel. Então, depois de Josué, foram os juízes que governaram Israel, até a chegada do profeta Samuel, né? São cerca de 400 anos da história, com a atuação de 12 líderes. Nessa época, não havia rei em Israel e cada um andava como queria. Por essa razão, a nação entrou em declínio espiritual e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Como resultado, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. Apesar disso, mediante o arrependimento do povo, Deus levantava libertadores para resgatar Israel da opressão. Essas histórias apontam para a fidelidade e a misericórdia divinas. Está lá em 1 Timóteo 2,13, né? Mesmo que o povo seja infiel, Deus ele permanece fiel. Então olha só que interessante, irmãos. Aquele povo ali, eles começaram num círculo vicioso. Porque o que acontece? Quando Deus fez aquele povo ali tomar posse da terra prometida, Deus ele falou para aquele povo eliminar todas as nações estrangeiras. Por quê? Porque Deus ele falou para aquele povo tomar cuidado com a idolatria. Que aquele povo ali, eles não poderiam se misturar com nações estrangeiras, porque essas nações estrangeiras adoravam outros deuses. Então, se aquele povo ali se misturasse, foi igual aconteceu com Salomão, né? Salomão começou a se envolver com mulheres estrangeiras, quando viu que não estava adorando os mesmos deuses que essas mulheres estavam adorando. Hoje eu estava falando para minha esposa, falei, a mulher ela tem um poder de influência. Porque a Bíblia fala, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos destrói. Então a mulher tem um poder muito forte de influência sobre o esposo também, né? A sabedoria da mulher, os conselhos da mulher, tem muito poder também. Então Deus falou assim, vocês não vão se misturar com mulheres estrangeiras, para que vocês não virem idólatras também. Então o povo tinha que eliminar toda a nação estrangeira ali da terra prometida. Mas o que acontece? O povo não eliminou. E ali eles começaram a se misturar com as mulheres estrangeiras, as mulheres também com os homens, quando viu que não, irmãos, o povo já tinha se tornado idólatra também. Então o povo ele começou ali num círculo vicioso. O que acontecia? O povo estava abençoado, estava na terra prometida, mas eles começavam a desobedecer, a serem rebeldes, a serem idólatras. Aí sabe o que Deus fazia, irmãos? Deus ele levantava outra nação para subjugar aquele povo. Assim como Deus levantou o seu próprio povo para subjugar aquela nação, Deus ele avisou, mas se vocês não forem obedientes, vai acontecer com vocês a mesma coisa que está acontecendo com essas nações aí. Eu vou levantar outras nações também para castigar vocês. Deus já tinha avisado. Então, quando aquele povo desobedecia, Deus levantava outras nações para subjugar o povo de Deus. Aí o povo começava a passar dificuldades,
o povo começava a ser amaldiçoado, o povo começava a passar dificuldades espirituais, emocionais, financeiras, todas as áreas ali o povo começava a passar prova. Isso mostra, irmãos, que Deus, ele traz sim castigo para o seu povo, mas não é para matar o seu povo, é para que o seu povo volte para o caminho certo. Porque até o castigo de Deus mostra o quê? O amor e a misericórdia de Deus. É como a gente botar um filho nosso de castigo. Não é porque a gente está odiando o nosso filho, é porque a gente quer que ele faça a coisa correta. Então Deus, ele envia sim castigo, irmãos, mas esse castigo é por causa das consequências das nossas escolhas. Porque às vezes a pessoa não pode colocar a culpa em Deus, né? Em momento nenhum a pessoa pode colocar a culpa em Deus. É tudo consequências das nossas escolhas. Aí vem juízo, vem castigo também. Então quando Deus começava ali a castigar aquele povo, aí o povo fazia o quê? Se voltava para Deus. O povo clamava a Deus. Um exemplo é o profeta Jonas, né? O profeta Jonas é um exemplo disso. O profeta Jonas recebeu uma missão, aí no lugar dele ir para onde Deus enviou, onde Deus mandou, ele desviou o caminho, né? Era para ele ir para Tarso, ele foi para Nínive. Então o que acontece, irmãos? O profeta Jonas desviou da vontade do Senhor, desobedeceu. Aí Deus enviou o quê? Uma tempestade, né? Estava ali no navio, Deus enviou uma tempestade. É porque Deus, ele envia uma tempestade para o crente que está desviado. Mas não é para o crente morrer na tempestade, é para o crente voltar para o caminho certo. Então aquele povo clamava a Deus, aí sabe o que Deus fazia? Deus, ele levantava um libertador para libertar aquele povo de novo. Os juízes. Juízes eram libertadores do povo. E aí quando... João Kleber? Ei, sua tia está falando contigo, rapaz? Então, irmãos, Deus, ele levantava juízes, libertadores para o povo. E aí os libertadores ali, né, libertavam o povo voltava a ser abençoado. Aí quando o povo voltava a ser abençoado, aí o que o povo fazia? Agora eu não vou errar mais não. Era isso que o povo fazia? Não, irmãos, o povo voltava a errar de novo. Aí Deus castigava de novo, e depois o povo clamava de novo, Deus levantava outro libertador. Depois que Deus levantava outro libertador, o povo desobedecia de novo, vinha o castigo de novo, o povo clamava de novo, então era um círculo vicioso. Isso acontece nas nossas vidas também, irmãos. Quantas vezes nós não estamos abençoados e nós relaxamos, muitas vezes saímos da vontade do Senhor, às vezes paramos até de obedecer, aí vamos para a prova. Quando vamos para a prova, Deus me ajuda, aí voltamos a orar, jejuar, descer monte, pastor, ore por mim. Aí quando estamos bem de novo, aí já vem de novo, não vou orar hoje não, precisa não, estou bem. Irmãos, nós também podemos passar, né, por esse mesmo ciclo também. Então todos os relatos históricos servem também para a gente não cometer os mesmos erros daquele povo, né? Então a lição prática é a seguinte: está bem? Louve, adore, ore, agradeça. Está passando o dia mal também? Continue louvando, adorando, agradecendo. Veio o dia bom, está abençoado? Continue adorando, louvando, agradecendo da mesma maneira, irmãos, para a gente não entrar nesse ciclo vicioso. Quando Josué não levantou ali um sucessor, uma liderança, o povo começou a se desviar. Então note que Josué também teve uma responsabilidade ali, né, que não foi passada para frente. E olha só o que a Bíblia vai relatar aqui em Juízes, capítulo 2, versículo 10. Coloca aí, Pedro. Juízes, capítulo 2, versículo 10. Juízes 2:10, diz assim, irmãos, ó: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou que não conhecia ao Senhor. Ou seja, aquela geração que tomou posse da terra prometida, né, ali era uma geração, mas depois se levantou outra geração após essa, que tomou posse da terra prometida. Foram as novas gerações. Então olha o que aconteceu com a nova geração, ó. Outra geração após ela se levantou, que não conheciam ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. A nova geração, irmãos, não conhecia a Deus e nem conhecia as obras que Deus fizera. Por quê? Porque Josué não treinou outra liderança. Quando tinha ainda os anciões daquela geração de Josué, tinha ali alguns anciões, ainda o povo conhecia, porque os anciões ensinavam. Mas os anciões morreram também. E aí o ensino parou de ser dado, e ali aquele povo, chegou um momento que eles não conheciam mais a Deus, e nem as obras que Deus havia feito ali em Israel. E qual a consequência disso? De não conhecer a Deus e nem as obras que Deus fizera. Pode passar, Pedro, o próximo. Olha a consequência disso. Ó. Juízes também. Ó. Eu tinha falado de Josué, irmãos, nesse versículo aí. É juízes, viu? Se eu tinha falado é juízes.
Juízes 21, 25, irmãos. Isso aqui é o último capítulo, o último versículo de Juízes. Olha como acabou tudo isso. Ó. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Cada um seguia pelo seu próprio entendimento. E quer ver a derrota do crente? Quer ver o crente cair, irmãos? É seguir o próprio entendimento. Não eu que sei, é do jeito que eu acho, não, irmãos. Toda a nossa direção tem que ser dada por Deus. Se a gente seguir o nosso próprio entendimento, nós não conhecemos, nós não enxergamos além da curva. É Deus que sabe de todas as coisas. Então, o maior perigo da queda do crente é seguir o seu próprio entendimento. É expressar a sua própria opinião. Não aquilo que foi direcionado por Deus ou que foi ensinado através das Escrituras, mas expressar a nossa própria opinião. Tem um Provérbios, capítulo 18, versículo 1 e 2, que diz assim, ó: aquele que se isola busca interesses egoístas e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Aí o versículo 2 vai dizer assim, ó: o tolo não tem prazer no entendimento. Eu acho forte isso aí. Fala, ó, o tolo não tem prazer no entendimento. Entendimento é o quê? A palavra, né? O tolo não tem prazer no entendimento, apenas em expressar a sua própria opinião. Então, aquele negócio de ficar rebatendo, argumentando, contrariando, mesmo que a palavra ensina o certo, aquele negócio de ficar argumentando, rebatendo, expressando a própria opinião. Porque tem coisas que nós falamos, irmãos, mas que vem de Deus, vem do ensinamento da palavra, né? São coisas que nós aprendemos através da palavra e nós falamos. Agora tem coisas, irmãos, que vem da nossa mente limitada, que vem dos nossos pensamentos, da nossa maneira de achar, de pensar. Então nós não podemos confiar no nosso próprio entendimento. Nós temos que confiar em Deus de todo o nosso coração e não se apoiar no próprio entendimento. Quando a Bíblia fala lá em Jeremias, né? Maldito o homem que confia no homem. O evangelista Jefferson sabe, né? Aproveitar que o evangelista Jefferson veio hoje. O evangelista Jefferson sabe, né? Do que Deus está se referindo ali. Maldito o homem que confia no homem. Você já pregou na rádio. Você já pregou uma vez, eu lembro. É porque o Jefferson está destrenado, né? Nunca mais pregou na rádio. Mas eu lembro que o evangelista Jefferson uma vez trouxe isso lá na rádio. E eu lembro que ele falou, o evangelista Jefferson está tendo... Ele teve um entendimento ali, né? O que a Bíblia realmente ensina. Porque quando fala assim, ó, maldito o homem que confia no homem, muitas vezes nós achamos que está falando o quê? É de confiar no outro homem, né? Só que a Bíblia não está falando isso. É claro que a gente tem que ter cuidado em quem a gente confia. É claro, né? Só que a Bíblia não está falando disso. Quando a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem, está falando em si mesmo. No homem que confia em si mesmo. E fala assim, e faz do seu braço a sua força. Do próprio braço, né? Então é aquilo que nós já aprendemos aqui também, irmãos, que todo texto tem que ter o contexto. Não é só ler um versículo isolado e a gente achar alguma coisa. Nós aprendemos uma aula interessante aqui, né? O contexto da história. Então, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Então está falando, maldito homem que confia em si mesmo. Você vê essas autoridades, né? Quando ficam muito poderosas, quando entendem muito, quando tem muito poder, aí começa a ficar o quê? Soberbo. Começa a achar ali que está no controle de tudo. Quando vê que não, a casa cai. Certo dia qualquer dia, irmãos, eu estava estudando muito sobre isso e lendo também. Vamos trazer aqui sobre o livro de Eclesiastes. Vamos falar um pouquinho do livro de Eclesiastes aqui hoje. Mas qualquer dia eu vou trazer uma pregação. Teve um certo momento que Salomão ele começou a achar isso. Que ele já estava no controle de tudo. Já possuía sabedoria, riqueza, começou a se envolver com mulheres estrangeiras. Então chegou um momento que ele se achou autoconfiante. Foi o começo da queda dele. Parou de confiar em Deus. Sabe por que a Bíblia fala assim, ó, que é muito difícil o rico herdar o reino dos céus? A Bíblia diz isso, irmãos, não é por causa do dinheiro, que Deus não é contra o dinheiro. Aliás, Jesus ensinou foi muito sobre dinheiro, né? Então, Deus não está ali condenando o dinheiro. Deus ele está condenando o quê? É porque os ricos, eles confiam nas riquezas deles. Eles botam a segurança, eles baseiam a segurança deles na riqueza. Eles confiam a sua estabilidade na riqueza e não em Deus. Por isso que a Bíblia fala. Oi? Eles confiam, né? Eles botam a segurança no dinheiro. Eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Aí, por isso que a Bíblia fala, é muito difícil um rico ganhar a salvação. Porque está confiando não em Deus, mas confiando no dinheiro. Isso é um perigo. A Bíblia até fala, né, na parábola do semeador ali, que fala que é as preocupações dessa vida, né? E a ilusão das riquezas, que fazem muita gente cair, a semente ali ser sufocada. Então é por isso, irmãos, não é que Deus está condenando quem é rico, condenando dinheiro, não é nada disso. É por causa da pessoa confiar. Salmo 62, versículo 10, na parte B, vai dizer o seguinte, ó, se as suas riquezas aumentarem, não ponhais nela o seu coração.
Porque se colocar é a queda. Então nós não confiamos na providência, eu sempre digo isso. Nós não confiamos na providência, nós confiamos no provedor. Porque a providência acaba, mas o provedor prometeu sempre estar conosco. E muitas pessoas se enganam, né? Muitas pessoas ficam confiando na providência. A providência acaba e não busca o provedor. Então isso é um perigo. Então, irmãos, o perigo de não se preparar uma nova geração que vai nos suceder é isso, das pessoas não conhecerem a Deus. Isso nós podemos trazer para dentro da nossa casa. Se a gente não ensinar os nossos filhos, não preparar os nossos filhos também, vai chegar um momento que o mundo vai ensinar. Se a gente não ensinar, o mundo ensina. A escola do mundo, a escola da vida, né? Então nós temos essa responsabilidade também. Oi. Sim, os pais também. Isso. Isso. Tanto a liderança do povo, né, como os pais também em casa, né? Você vê que abrange todas, né, toda a área, toda a sociedade, porque na verdade a sociedade começa na família, né? A família forma a sociedade. Então, como o evangelista disse, quando começar da família, né, ensinar para os filhos também. É até interessante tocar nesse assunto, porque às vezes a gente atribui uma responsabilidade que é nossa, às vezes a escola, que a escola ensina algo que tem que começar de casa, né? A escola tem o papel dela ali, de ensinar, de educar as coisas, né, concernentes ali da escola. Mas aquele ditado que a educação começa de casa, que nós somos os primeiros responsáveis. Às vezes, eu já passei por isso. Às vezes, pais me responsabilizando por atitude dos filhos. Falei, peraí, tem que começar da casa, né? Ah, o pastor aí me liga, né? Liga para minha esposa. Não, pastor não, tem que começar daí. Tem que começar de casa. Então, irmãos, tem que começar de casa, né? A liderança tem a responsabilidade com o povo e os pais com os filhos. Isso é bem colocado. Então, meus irmãos, continuando aqui, ó, vai dizer o seguinte: por essa razão, a nação entrou em declínio espiritual. Só voltando aqui um pouquinho, né? Só voltando aqui um pouquinho para a gente não se perder. Diz assim, ó: são cerca de 400 anos da história com a atuação de 12 líderes. Nessa época, não havia rei em Israel, ou seja, uma liderança, e cada um andava como queria. Por essa razão, a nação entrou em declínio espiritual e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Como resultado, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. Aquilo que a gente tinha falado. Não andou corretamente, as nações vizinhas subjugavam aquele povo. Então continua assim, ó: apesar disso, mediante o arrependimento do povo, Deus levantava libertadores para resgatar Israel da opressão. Essas histórias apontam para a fidelidade e a misericórdia divina. Eu já tinha lido, né? Já tinha lido tudo. Só voltei aqui. Mas aí, irmãos, é uma coisa interessante, né? As nações, eles foram subjugados, assim como eles tinham subjugado as nações, eles foram subjugados também. Agora, irmãos, isso outra aplicação prática, né, que eu aprendi com essa lição. Porque Moisés, quando liderou aquele povo, Moisés cometeu seus erros também. Nós estávamos aqui relatando que Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte, jejuando, orando, falando face a face ali com Deus. Mas quando ele desceu do monte, o povo estava ali idolatrando o bezerro de ouro, e ele se irritou, até quebrou as tábuas da lei ali, né? Até quebrou as tábuas. Teve que subir para o monte de novo. Então, irmãos, Moisés cometeu os erros dele, Moisés se irou algumas vezes, bateu na rocha, quando Deus mandou falar com a rocha, ele bateu na rocha. Então, Moisés também não foi perfeito, Josué também foi valente, foi guerreiro, conduziu aquele povo ali também, mas teve as suas falhas também. Então, nós podemos aplicar de uma certa maneira assim: líderes não são perfeitos, mas líderes são necessários. Por que eu digo isso? Hoje em dia está se pregando muito as pessoas que não gostam de frequentar a igreja, que diz que não precisa de igreja. Essas pessoas, elas pregam também que o cristão não precisa frequentar a igreja, que o cristão não precisa de pastores, não precisam de lideranças, o cristão não precisa dizimar, não precisa ofertar, não precisa tomar ceia. Eles pregam tudo que a Bíblia ensina, eles pregam contra, né? Alguns, né, irmãos? Nem todos, não vamos generalizar. Mas tem muitos que têm esse entendimento. E muitos têm o entendimento de Jesus é o nosso pastor e nós não precisamos de pastores. Mas espera aí, se a gente for lá para Efésios 4, versículo 11, Novo Testamento, Nova Aliança, vai dizer o quê? Que Deus, ele deu uns para pastores, outros para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Então Deus deu à igreja pastores, apóstolos, profetas, evangelistas. Não foi o próprio Deus que deu pastores? Se a igreja não precisa de pastor, se o cristão não precisa de pastor, por que lá em Hebreus vai falar assim: obedeça os vossos pastores? Se não precisa, para que a Bíblia mandou obedecer? Né? Vossos pastores.
Não está falando só de Jesus, o vosso pastor. Jesus, ele é o nosso pastor supremo. Mas ele mesmo, o próprio Jesus, deu pastores às igrejas também. Então veja que esse argumento, irmãos, das pessoas que não frequentam a igreja, não se sustenta? Não se sustenta, é só abrir a Bíblia. Pode falar, irmão Roberto. A irmã acha Josué mais corajosa que Moisés. Amém. Agora, uma coisa que eu admiro em Moisés, sabe o que é? É porque Moisés, irmãos, imagine. Foram 600 mil pessoas, mais ou menos, sem contar mulheres e crianças que saíram lá do Egito. Sem contar mulheres e crianças. Se for contar tudo, irmãos, não chega próximo a 2 milhões de pessoas? Contando mulheres e crianças? Dobra o número ali, né? A gente dobra o número. For contar quase 2 milhões de pessoas. Imagina, eu não sei nem quantas pessoas é essa quantidade, né? Não consigo nem imaginar. A gente vê um estádio aí com 40 mil pessoas, é gente que... Aí, ó, por isso que é bom estudar. A população do Rio de Janeiro inteira. Agora, irmãos, imagine conduzindo. Uma coisa que eu admiro em Moisés é isso, né? Mexer com esse tanto de gente. Aí eu penso, rapaz, a gente tem uma congregação com poucos membros, muitas vezes vem tanta luta, imagine. 2 milhões de pessoas. Isso aí eu admiro, né? Mas é claro, essa capacitação veio de Deus. Deus treinou muito Moisés. Uma coisa interessante, Moisés foi treinado no palácio para ser usado no deserto. Já José foi diferente, né? José, ele foi... Me ajuda aí, evangelista. Moisés, ele foi treinado no palácio para ser usado no deserto. José, ele foi treinado no deserto para ser usado no palácio. É isso mesmo. Porque ele não foi braço direito do rei faraó? Do faraó, do Egito, é isso. Moisés, é porque faz muito tempo que eu não lembro disso, né? Não estudo isso. Mas Moisés, ele foi treinado no palácio, ele não morava no palácio? Ele foi treinado no palácio para ser usado no deserto. José foi treinado no deserto para ser usado no palácio. Então não importa onde a gente esteja passando, ou no palácio ou no deserto. Se a gente estiver na direção de Deus, irmãos, nós estamos debaixo da bênção do Senhor, porque Ele vai nos usar segundo a vontade dEle. Então vamos aqui continuar a lição no subtópico 3 para nós encerrarmos esse tópico. Subtópico 3. As histórias dos reis. Por volta do ano 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei em Israel. Porém Saul fracassou. Então Davi foi escolhido e recebeu a promessa de um reino que não teria fim. Salomão lhe sucedeu e após a sua morte o reino se dividiu. Já estudamos aqui, divisão do reino do norte e o reino do sul. Israel no norte e Judá no sul. Israel tinha 10 tribos, né, irmãos? E Judá 2. Ambos os reinos rebelaram-se contra Deus e foram para o exílio, foi o cativeiro. Em 722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios, foi o primeiro cativeiro. Em 586 a.C., Judá caiu diante da Babilônia, cativeiro babilônico. Contudo, em 539 a.C., cumprindo sua promessa, Deus restaurou o trono de Davi. E do reino de Judá, a esperança messiânica se cumpriu em Jesus. Essas narrativas mostram que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Lá está em Jó, capítulo 42, versículo 2. Então veja, irmãos, que Deus, quando Ele faz uma promessa, né? Aconteça o que acontecer, Ele é fiel para cumprir com a sua parte na promessa. Ele não volta atrás na sua promessa. Depende de quem está na presença dele, se vai receber a promessa ou não. Oi? Glória a Deus. Fogo está pouco, daqui a pouco apaga. Então vamos lá, irmãos, vamos lá. Uma coisa que nós aprendemos com isso, né? O ser humano erra, mas Deus não. Os seres humanos cometeram muitos erros ali, né? Mas Deus, Ele ainda cumpre com os planos dele.
Às vezes as coisas podem estar começando a dar errado nas nossas vidas por algumas escolhas nossas, irmãos, mas vamos continuar confiando em Deus, que a Bíblia fala que o final das coisas é melhor do que o começo. A questão é a gente saber onde a gente tem errado também e procurar consertar os nossos erros, né, para não sofrer consequências ruins. Vamos lá, tópico 2, os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Falamos dos livros históricos, agora nós vamos para os livros poéticos. Lembrando, né, que livros históricos nós podemos ali nos lembrar Deuteronômio, podemos nos lembrar ali todos os relatos históricos. Podemos nos lembrar de Josué, Juízes, Reis, 1ª e 2ª Crônicas. Agora os livros poéticos, o nome já diz, né? Livros que são escritos ali de formas poéticas. E livros muito bonitos. Eu gosto muito de estar lendo salmos. Gosto de postar. Quando eu vejo uns salmos bonitos assim, eu já quero compartilhar. Hoje eu estava ouvindo sobre isso, irmãos. Foi o Minuto com Deus. Foi até o presbítero Fábio que me mandou um vídeo do Minuto com Deus para mim, falando dessa importância. Quando a palavra falar ao seu coração, não guarde só para você, não. Compartilhe. Compartilhe essa palavra que da mesma maneira que falou ao seu coração, vai falar com outros também. Nós não temos o direito de guardar a palavra só para nós, né? A palavra é para ser o quê? Semeada em todos os lugares. Eu falei, rapaz, isso é importante. Então, irmãos... Oi? Poético. Sim, faz parte também. Então, aqui, vamos... subtópico 2, os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Subtópico 1. Os livros sapienciais. Nome difícil, né? Os livros sapienciais. Foram escritos por sapos? Não, né, irmãos? Os livros de sabedorias. Sapienciais significa isso, sabedoria. Sapienciais e poéticos. 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapienciais e poéticos, porque ensinam a sabedoria, por meio da poesia ou da prosa. Já vamos entender o que é prosa. São eles Jó, olha os livros aí, Tawane. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Até Jó também é um livro poético. Você vê que Jó ali, quando você vai ler ele, você vê ali uma poesia, né? Às vezes difícil, meio difícil de entender. É interessante, quando eu estava estudando essa lição, falou que até isso tem importância, irmãos. Até quando a gente fala, nossa, mas é difícil de entender, pastor. Até isso é importante, porque justamente por ser difícil que a gente fica curioso. O que está querendo dizer isso? O que quer dizer isso? E a gente estuda, e é a hora que Deus começa a trabalhar no nosso coração, nos dando a revelação da palavra também. Então os livros são esses: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Agora vamos falar um pouquinho de Eclesiastes, irmãos. Diz aqui, ó. Eclesiastes foi escrito quase todo em prosa e outros livros foram redigidos. Peraí que eu me perdi. Eclesiastes foi escrito quase todo em prosa e outros livros foram redigidos, em sua maioria, em forma de poesia. De modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos. Eclesiastes, irmãos, lá da origem hebraica, significa o pregador que reúne a congregação para ouvir a pregação. É o pregador que reúne a congregação para ouvir a pregação. Por isso que muitas vezes no livro de Eclesiastes vai aparecer o pregador falou, o pregador disse isso, o pregador... É porque realmente é isso, né, que significa. Então, de modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos. Então, prosa vem disso. Retrata o modo como normalmente falamos. Às vezes nós não falamos assim, vamos ali ouvir uma prosa. Não é isso, irmãos? Então, prosa vem disso aí. E a poesia expressa sentimentos e pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e as emoções. Um exemplo de uma poesia muito forte é o Salmo 119. Já trouxemos ali, o Salmo 119 é todo o alfabeto hebraico. Cada estrofe ali com 8 versículos cada um, vai expressar ali uma letra do alfabeto. É como se eu fosse escrever, dividido ali em 8 versículos cada, como se eu fosse escrever. Os primeiros versículos vai começar com A. O segundo conjunto de versículos vai começar com B. Terceiro conjunto de versículos vai começar com C. E é interessante, né? Porque em português nós não vemos isso, mas em hebraico tudo começa dessa maneira organizada. E o Salmo 119 tem muitos versículos, se eu não me engano é 176 versículos, né? É todo o alfabeto hebraico ali. Começa Aleph, Bet, Gimel. Então isso são as letras do alfabeto hebraico. É só uma curiosidade que é muito interessante também.
a poesia expressa sentimento, já falamos isso, né? Na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana. Refere-se à sabedoria prática, mais do que à teórica. Então, como nós falamos, nós vamos aqui falar um pouquinho de Eclesiastes. Antes de falar de Eclesiastes, vamos ler mais o subtópico 2 aqui para a gente estar falando aqui de Eclesiastes. Diz assim, ó, Eclesiastes, Provérbios e Jó. O tema de Eclesiastes está na frase, é tudo vaidade, indicando a efemeridade da vida humana. Por isso, ao final, o autor declara que o sentido da vida é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Isso é interessante, irmãos. Eclesiastes fala da brevidade da vida, né? Fala da vaidade. O que é vaidade? É algo passageiro, é algo que passa. Vaidade. Alguns anos atrás eu estava com 25 anos, agora já estou com 44 anos, vaidade, a idade está indo. Então é algo que passa, irmãos. Agora, o interessante de Eclesiastes, se a gente for ler o livro de Eclesiastes, irmão, se a gente não estiver muito bem assim, e for ler o livro de Eclesiastes, falar, não, vou parar de ler esse livro está me deixando para baixo. Porque, irmãos, o livro de Eclesiastes, quando começa ali, parece que o autor estava ali meio deprimido, não é isso? Parece que estava ali meio depressivo, meio deprimido. Porque, irmãos, ele começa a falar ali que ele não vê mais sentido em nada. Porque Salomão, quando ele começou a servir a Deus, ele começou de todo o coração. Começou servindo ali com toda vontade, né? Pediu sabedoria para Deus, começou a governar o povo, começou a lhe dar conselhos para o povo todo, julgar as causas do povo, começou a ser admirado, elogiado, pessoas vinham de longe, de outros países, para ver a sabedoria de Salomão. Quando chegava, ficava impressionado com a sabedoria, com a riqueza de Salomão. Então Salomão era um homem cheio de Deus, era temente a Deus. Mas aí começou, irmão, se acomodar, se envolver com mulheres estrangeiras. Aí as riquezas foram aumentando cada vez mais, e Deus já havia alertado. No livro de Levítico, se eu não me engano, qualquer dia eu vou trazer para os irmãos aqui. Deus já havia alertado, ou é Levítico ou é Deuteronômio. Deus falou, você quando se tornar rei, tome cuidado com as riquezas, quando as suas fazendas aumentarem, cuidado para não se envolver com mulheres estrangeiras. Tudo Deus já havia alertado. E Salomão fez tudo o contrário do que Deus tinha alertado. Então ele começou a se envolver com essas mulheres, com os prazeres da vida. Ele mesmo fala no livro de Eclesiastes, me envolvi com os prazeres, tudo que meus olhos quiseram, eu dei aos meus olhos, construí jardins para mim, aí começou o problema, né? Construí jardins para mim, casas para mim, palácios para mim. Sabia, irmãos, que é por isso que muitas vezes as pessoas se sentem vazias? Porque querem conquistar só para elas mesmas, mas não entendem o sentido da vida. O sentido da vida, irmãos, Deus nos criou, não foi só para nós sermos abençoados. Deus nos criou para nós sermos uma bênção para outras pessoas também. Esse é o sentido da vida. Por isso que a Bíblia fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Quer dizer, quem ama dá, quem ama não guarda só para si. Salomão no começo ele entendia isso e ele ajudava o povo. Mas a partir do momento que ele quis só para si, ele começou a se sentir vazio. Era uma vida cheia, mas um coração vazio. Porque ele continuava rico. Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Ele tinha 1000 mulheres. Então ele tinha tudo que o prazer humano ali, a carne humana queria, irmãos. Mas ele se sentia cada vez mais vazio, porque começou a juntar para si. Por que existe aí muitos milionários, famosos, cheios de glória, fama, mas expressam uma vida vazia? Às vezes até um sorriso nas redes sociais para ficar bonito, mas quando vai ver a história, irmãos, pode ver, eu gosto muito de ver documentários dessas pessoas famosas que conseguiram assim, um destaque muito grande neste mundo e morreram jovens, morreram novas, nas drogas, na depressão. Eu fico observando aquilo ali, acho que é porque eu sou pastor, né? Eu gosto de observar a história do ser humano. Então, as pessoas contando as histórias dela naqueles podcasts, gosto muito de ouvir, eu fico ouvindo ali a história do ser humano. Tem até uma matéria na teologia que chama antropologia, é o estudo do ser humano. Porque é muito importante entender como o ser humano funciona, a mente do ser humano, né? Então, essas pessoas, elas tinham de tudo que o dinheiro podia comprar, mas se sentiam vazias. Muitas vezes é por isso, irmãos, está querendo juntar muito para si. Então, Salomão, quando ele começou isso, ele começa a falar, eu vi que... Aí ele começa a ter uma visão debaixo do sol. A visão dele era debaixo do sol, ou seja, só as coisas terrenas, as coisas passageiras. Aí ele fala, eu vi que a gente trabalha, e o nosso trabalho vai ficar para outras pessoas. De que vale isso, trabalhar tanto, e o nosso trabalho nós não vamos nem aproveitar, vai ficar para outras pessoas. Até a sabedoria é enfado, até a sabedoria ele começou a achar uma coisa ruim. A sabedoria demais é enfado também. Estava cansado até de ser sábio.
Então ele começou, irmãos, a não achar sentido para a vida. Minha filha, ela fala que eu sempre repito isso, mas eu vou repetir mais uma vez. Quando eu estava no mundo, eu ouvi a música do Raul Seixas, Ouro de Tolo. Minha filha, pai, você sempre fala isso. Eu falo, eu gosto muito dessa história. Porque essa história me ensinou muito, irmãos. Antes de ser crente, eu já observava. Raul Seixas falava, eu devia estar feliz porque eu consegui tudo o que eu quis. Eu devia estar feliz porque o Senhor me deu um domingo para ir com a família no jardim zoológico, dar pipoca aos macacos. Eu devia estar feliz porque eu sou um sujeito realizado, mas eu confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Quer dizer, tinha tudo, mas a vida continuava vazia. E ele falava, por que foi tão fácil conseguir? Agora eu me pergunto, e daí? Ele mesmo se perguntava, e daí? Eu tenho tudo, mas e daí? Vida vazia, não tinha encontrado o verdadeiro sentido e o verdadeiro propósito da vida. Ele fala, foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma opção de coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar aqui parado. Quer dizer, já tinha conquistado, mas queria conquistar mais e conquistar mais e conquistar mais e nunca se fartava. Porque não tinha descobrido ainda o sentido e o propósito da vida. Eu me identifico com isso, irmãos, porque quando eu estava no mundão, eu costumo dar esse testemunho. Chegou um momento da minha vida que não estava faltando dinheiro, era empregado, estava num bom emprego, bom salário, servidor público, fazia hora extra direto, o salário vinha recheado, tinha dinheiro para comprar carro, tinha dinheiro para estar com os amigos, tinha dinheiro para me divertir, mas não achava sentido nenhum para a vida. Ia para o boteco na sexta-feira, enchia a cara até altas horas da madrugada. Aí quando dava no sábado eu ficava me perguntando, e daí? Fiz aquilo ontem, mas e daí? Chegava no fim do ano, irmãos, comprava roupa nova, tênis novo, se juntava com os amigos, comprava as caixas de cerveja, comprava aquilo tudo, começava a me divertir quando via que não estava sentado e depressivo. Eu perguntava, eu fiz tudo isso, mas e daí? Não achava o verdadeiro sentido para a vida. Hoje em dia, irmãos, eu achei o verdadeiro sentido para a vida e o verdadeiro propósito, que é servir, irmãos, servir ao nosso Deus e servir de bênção para o próximo. Todas as vezes que eu estou fazendo a obra, evangelizando, ensinando, pregando ali na rádio, arrumando a igreja, fazendo algo para o Senhor, fazendo algo para o nosso próximo, irmãos, é isso que me satisfaz. Se eu tentasse só me satisfazer, eu iria continuar sem achar o sentido da vida. Mas quando eu sirvo, quando eu sou útil para alguém, aí eu me sinto realizado. Irmãos, quando você é usado para realizar uma vontade, realizar ali um desejo, ou realizar uma necessidade de alguém, você também se sente realizado. É por isso que a Bíblia fala, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Quando a gente recebe, a gente fica feliz. Fica ou não fica? Mas tem hora que a gente pergunta, e daí? Ganha um tênis novo, legal esse tênis e tal. Passa um pouco, enjoei desse tênis. Agora, irmão, se você é um canal de bênção, se você vai ali dar um calçado para quem está descalço, e aquela pessoa te agradece chorando, e você vê aquele agradecimento ali sincero, aí você se sente realizado de uma maneira permanente, irmãos. Porque isso vai ficar na sua memória. Eu servi para ajudar, para abençoar alguém. Então, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Então, Salomão, ele estava com a visão debaixo do sol. Tudo debaixo do sol. Tudo coisa dessa terra, né? Só que a visão do cristão, irmãos, tem que ser acima do sol. Porque a palavra do Senhor fala, eu olho para os montes. Montes é dessa terra ainda, né? Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Vem do monte? Não. O meu socorro vem dos céus, do Senhor, do Criador dos céus e da terra, irmãos. Então a nossa visão tem que ser acima do sol, porque se a gente acima do sol, porque se a gente tiver uma visão terrena, a gente vai se sentir insatisfeito. Salomão, ele começou ali a filosofar, nada vale a pena, mas chegou um momento, irmãos, que ele caiu na real, porque ele estava ali ensinando para todos, né? Se você for olhar só para a visão debaixo do sol, você vai ficar insatisfeito. Mas chegou um momento, no final de Eclesiastes, irmãos, capítulo 12, versículo 12, se eu não me engano, se alguém puder conferir, Eclesiastes capítulo 12, no finalzinho ali ele fala, a conclusão de tudo isso que foi escrito, a conclusão de tudo isso que foi dito é qual? Teme a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque para isso que foi criado o ser humano, o homem, foi criado para essas coisas. Então a conclusão é essa, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Eclesiastes capítulo 12, é os últimos, Tawane. De tudo que foi dito, a conclusão é essa. Faraó? Faraó? Só que ele mandenou um pouco, né? Depois endureceu de novo.
Ele maneirava um pouco, pedia para Moisés orar por ele, né? Mas depois endurecia de novo. 12, né? Lê aí, então. Nilma, faz favor. Vai, lê. Se não for o 12, é o 13. Então é isso aí, ó. De tudo que foi dito, teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque para isso que foi criado o homem, né, irmãos? Então a conclusão toda é essa de Salomão. Então vamos lá, continuando aqui. Falamos de Eclesiastes. Então, irmãos, é a questão da cosmovisão, né? O que é a cosmovisão? É a nossa visão de mundo. Se a nossa visão de mundo for só terrena, vamos ficar insatisfeitos. Mas a nossa visão é uma visão celestial. Vamos aqui continuar. O tema de Provérbios afiança que o temor do Senhor é o princípio da ciência. Já falamos muito disso, né? Ensinando que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Portanto, ao concluir, o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. Olha, irmão, isso é importante, né? Uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. Então, quem teme ao Senhor, mais cedo ou mais tarde, vai ser honrado pelo próprio Deus. Aqui diz, o tema de Jó é o sofrimento. Agora falamos de Eclesiastes, falamos um pouquinho de Provérbios, né? Provérbios não vamos aprofundar mais, que nós já falamos muito de Provérbios aqui. Agora Jó. O tema de Jó é o sofrimento, mostrando que a dor não é racional, que é preciso sempre confiar no Senhor. Então nem sempre nós vamos entender a nossa dor, né? Que às vezes falamos, Senhor, estou te servindo, estou te buscando, e por que essa dor? Agora, irmãos, a dor nos ensina. Eu entendo que a dor ensina mais do que os momentos bons. Momento bom a gente se alegra e tudo, mas depois esquece, relaxa. Mas a dor, irmãos, quando nós passamos por um momento difícil, quando nós passamos por aquele momento, eu falo, Senhor, por que eu estou passando por isso? Não estou entendendo. Aí Jesus certa vez falou, neste momento, agora vocês não entendem, mas lá na frente vocês vão entender. A dor tem um propósito, irmãos. Até os hinos da harpa, segundo os estudiosos, diz assim, que os hinos da harpa foram compostos, né, nas maiores tribulações. E os irmãos veem que os hinos da harpa são hinos muito bonitos, né? Hinos que realmente tocam na alma, no sentimento, na emoção, hinos bíblicos. Diz que foram compostos, irmãos, nas maiores tribulações que os autores passaram, os hinos da harpa. E você vê também, domingo, foi até o irmão Jesuíno estava falando aqui, né, que as lutas que às vezes nós enfrentamos, hoje foi difícil, o ensaio foi difícil, foi tudo difícil. Aí eu estava lá no banheiro, mas eu estava ouvindo ele falar. Eu pensei assim, mas justamente quando é difícil é que Deus, quando nós estamos assim nos sentindo fracos, é que Deus nos usa. Por quê? Porque aí não depende da gente, não depende do nosso talento, não depende da nossa retórica, não depende de nada do nosso entendimento, depende tudo de Deus. Fala, Senhor, estou aqui só pela misericórdia, e Deus vai lá e usa. Certo? Algumas vezes eu já cheguei lá em casa e falei, Nilma, o estudo bíblico hoje foi bom, deu para entender? Hoje foi muito bom. Falei, porque hoje eu não estava muito bem, não. Estava com minha mente meio assim, não estava muito bem, não. Deu para entender? Ela deu. Falei, pô, eu não estava muito bem. Hoje não deu nem para perceber. Por quê, irmãos? Porque é o poder de Deus se aperfeiçoando nas nossas fraquezas. Se eu chegar aqui e falar, irmão, não estou bem, não, vamos dar o estudo, mas não estou bem, não. Eu vou desanimar os irmãos tudo. Eu preciso dos irmãos animados também, né? Mas tem hora que a luta está travada. A mente, às vezes, né, a gente não consegue, assim, formular muitos pensamentos e nem as palavras. Mas aí Deus, irmãos, é a hora que a gente pede, Senhor, não depende de mim, depende de Ti. E aí Deus, Ele é capaz, né, de trazer o entendimento para a mente de cada irmão. Porque Deus, Ele faz isso. Quando teve o milagre das línguas lá, teve o milagre que os discípulos falavam em novos idiomas, mas aqueles que estavam do outro lado também entendiam, né? Então foi um milagre ali completo que Deus fez. Vamos lá. O sofrimento ensina. E eu trouxe aqui uma anotação, irmãos, que eu quero trazer juntamente com os irmãos. O que Jó aprendeu? 5 coisas que Jó aprendeu através do sofrimento. Isso aqui é um pequeno esboço. 5 coisas que Jó aprendeu com a dor, com o sofrimento. Essas 5 coisas, irmãos, quem quiser conferir, está lá em Jó 42, versículo 2 ao 6. Jó 42, versículo 2 ao 6. Dá até para montar uma pregação.
Então, olha só, 5 coisas que Jó aprendeu com a dor. Primeira coisa, bem sei que tudo podes. Jó aprendeu que Deus ele pode todas as coisas. Está lá no versículo 2 de Jó 42. Segunda coisa que Jó aprendeu, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó aprendeu que todos os planos de Deus, irmãos, são concretizados. Está lá no versículo 2 também. Terceira coisa, falei do que não entendia. Jó, ele reconheceu que ele não entendia, né, irmãos? Que ele não entendia nada. Que quem entendia todas as coisas, quem sabia de todas as coisas, era Deus. Só esqueci de anotar o versículo desse aqui. Mas a quarta coisa que Jó entendeu, que Jó aprendeu, eu te conhecia de ouvir falar. Está lá no versículo 4. Então Jó reconheceu também que não conhecia Deus totalmente, né? Conhecia só de ouvir falar. Tudo isso ele aprendeu com a dor. E na quinta coisa que ele aprendeu, me abomino e me arrependo até o pó. Jó, ele aprendeu a se arrepender com a dor. Então, muitas vezes, para nós nos arrependermos, é necessário a dor. Estava pensando sobre isso. Muitas vezes, para ter um verdadeiro arrependimento, irmãos, tem muitas situações que tem que vir à tona. Porque se a gente encobrir, se a gente negligenciar, se a gente deixar para lá, não vai ser resolvido. Tem situações que tem que vir à tona para ter o arrependimento. A palavra de Deus fala aqui, ó, em 2 Coríntios 7, versículo 10, que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Então, isso tudo é necessário. Tudo isso Deus trabalha nas nossas vidas através da dor. Então, nenhum de nós agora vamos reclamar mais da dor, né? Quando vir a dor, nós vamos falar, Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode. E nenhum de seus planos podem ser frustrados. Eu não sei de nada. Quem sabe é o Senhor. Irmãos, olha só que interessante. Certa vez, o novo convertido, eu estava num retiro, nós fomos para um retiro. E eu, novo convertido, irmãos, eu cheio das dúvidas ainda. Tinha recém saído do mundo, ainda estava naquela. Nossa, mas servir a Deus é difícil. E não sei o que, tem que renunciar a muita coisa. E naquelas dúvidas todas, Senhor, o Senhor está mesmo comigo? Cheio de dúvidas, irmãos. Cheio de dúvidas, querendo uma resposta de Deus. E ali falava coisa, e falava, Senhor, está acontecendo isso. Eu queria, eu estava me apoiando no meu próprio entendimento. Senhor, está acontecendo isso, não era para acontecer não. Por que está acontecendo isso? Não era para acontecer não, agora eu te sirvo. Cheio de entendimento, irmãos. Aí Deus falou no meu coração, meu filho, abra aí em Jó capítulo 9, os irmãos aí para me ajudarem. Jó capítulo 9. Aí, irmãos, Deus falando ao meu coração, vai ler a Bíblia. E eu discutindo com Deus. Eu falando assim, não Deus, eu não vou ler a Bíblia não, eu não vou conseguir me concentrar, não vou conseguir me concentrar. E Deus falando, meu filho, lê a Bíblia. Aí, meus irmãos, quando eu abri a palavra do Senhor, caiu no capítulo 9 de Jó. O que diz no primeiro versículo? Primeiro versículo. Como se justificará o homem diante de Deus? E tem também uma parte que diz, eu não vou lembrar agora o versículo, mas que Jó fala assim, Senhor, se o Senhor perguntar 1000 coisas para mim, eu não vou saber responder nenhuma. Se o Senhor me perguntar... Versículo 3? Leia aí. Se o homem quiser contender com Deus, nem de 1000 perguntas que Deus nos fizer, a gente não sabe responder nenhuma. Então, irmãos, eu vi Deus falando comigo assim, por que você está contendendo comigo? Por que você está cheio dessas dúvidas, querendo saber, se apoiando no seu próprio entendimento? Se eu te fizer 1000 perguntas, você não vai saber responder nenhuma. Aí eu vi Deus falando comigo ali, irmãos, eu chorei nesse dia, eu me acalmei, chorei e relaxei. O interessante é que Jó também estava cheio de questionamento, mas quando chegou lá no final, Jó falou, Senhor, eu falei do que não entendia. Interessante que antes disso, no capítulo 38, Deus começa a perguntar um monte de coisa para Jó ali, né? Jó, onde você estava quando tudo foi criado? Onde você estava quando eu criei as montanhas? Onde você estava quando eu criei todas as coisas? E Jó, irmãos, não soube responder nenhuma pergunta. Certa vez eu estava estudando, foram mais de 30 e tantas perguntas que Deus fez para Jó ali, e Jó não soube responder nenhuma. Então, tudo aquilo que Deus já tinha falado no capítulo 9 se concretizou no capítulo 38, irmãos. Então, o melhor que a gente faz, irmãos, no lugar de ficar contendendo, perguntando, questionando a Deus, é claro que nós podemos sim, né, perguntar, questionar, mas, irmãos, nunca apoiar no nosso próprio entendimento, né? É confiar em Deus, que Deus ele sempre está no controle de tudo. E é maravilhoso quando nós pedimos para Deus falar conosco, porque Deus fala. Depois desse dia aí, eu aprendi a confiar mais no Senhor, porque foi maravilhoso. Vamos lá continuar, subtópico 3, para nós estarmos indo para o final, subtópico 3. Salmos e Cantares de Salomão.
Salmos em hebraico significa louvor e sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor, oração e adoração. Também é um livro de instrução, porque nos mostra como servir ao Senhor. E ainda fala profeticamente acerca do Messias. Isso aqui é importante, ó. É um livro de instrução, né, também de ensinamento. Salmos capítulo 1 já começa, né? Bem-aventurado aqueles que não seguem o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, né, irmãos? Então é um livro de ensino também. E aqui nos diz, ó, porque nos mostra como servir ao Senhor. Irmãos, Salmos nos ensina a orar, nos ensina a adorar. Tem hora que eu penso assim, Senhor, eu queria orar. Às vezes eu já pensei isso, irmãos, na minha vida. Senhor, eu queria orar de uma forma assim bonita, orar, elogiar o Senhor de uma forma tão linda, e às vezes não vem palavras na minha mente, às vezes me falta palavras, eu queria elogiar a Deus de uma forma assim, né, irmão? Porque por mais que a gente possa usar palavras, irmãos, qual elogio é da altura de Deus nessa terra? Nenhum, né, irmãos? Por mais que a gente elogia, Deus é merecedor de muito mais e muito mais e muito mais. Mas eu já pensei nisso, nossa, Senhor, eu queria orar de uma forma mais bonita, te elogiar, te exaltar, e às vezes me falta inspiração. E quando me falta inspiração, irmãos, eu começo a ler salmos. Aí eu começo a orar salmos. Eu pego as palavras dos salmistas e faço das palavras dos salmistas a minha, né? Porque o livro de Salmos tem palavras maravilhosas de louvor a Deus, né? Se você for reparar, são palavras lindas. Salmo 63 é um dos salmos que eu acho mais bonito. A minha alma tem sede de ti. Senhor, tu é o meu Deus, a minha alma tem sede de ti. Eu me sinto como uma terra cansada, árida, sem água. E ele vai, medito no Senhor, nas vigílias da noite. Irmãos, é um salmos que eu acho mais lindo, é o Salmo 63. Então, os salmos nos ensinam a orar, a adorar a Deus, a louvar o Senhor. É muito importante também, quando a gente estiver ali sem inspiração, leia uns salmos para Deus, que eu creio que Deus vai receber de todo o coração. Então, aqui continua dizendo, ó, também é um livro de instrução, porque nos mostra como servir ao Senhor. E ainda fala profeticamente acerca do Messias. Nesses aspectos, considera-se como verso-chave os Salmos 29, versículo 2. Dai ao Senhor a glória devida, ao seu nome adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então veja que os Salmos nos ensina a orar e nos ensina a adorar, a glorificar, a louvar a Deus. Agora vamos para Cantares, né, irmãos? O livro de Cantares ilustra o compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento. Refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. O versículo-chave sintetiza o ideal da fidelidade entre o marido e a sua mulher. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E aqui já parte para o livro de Cantares, né? Cantares ou Cânticos, Cânticos dos Cânticos, né? Tem esse nome também. Então, irmãos, o livro de Cantares, ele expressa ali o relacionamento do homem para com a mulher. Então, o homem elogiando a mulher. Agora, irmãos, já pensou, os irmãos vão até achar engraçado, mas está na palavra do Senhor. Já pensou o varão chegar para sua esposa e falar assim, ó, você é mais linda do que todas as éguas do Egito? Já pensou, irmãos? Tem Cantares. Você, minha amada, você é mais linda que todas as éguas do Egito. É assim que ele elogiou, depois irmãos leem, para dizer que eu estou inventando. Foi assim que ele elogiou a esposa dele. Mas por quê, irmãos? Era a cultura da época. Era a cultura da época. As éguas antes eram muito valorizadas. Quem tinha uma égua, principalmente uma égua de raça, era considerado ali, ó, o cara, era o cara. Então, irmãos, ele quis dizer ali que a esposa dele, né, valia muito, era muito valiosa. Agora, já pensou fazer isso hoje? Por isso que tem valor, mas já pensou fazer isso? Então, irmãos, temos que ter cuidado, né? Já pensou, não, eu li lá na Bíblia, tem que ter cuidado. Irmãos, nós temos que interpretar a Bíblia da maneira correta. Não sei se os irmãos viram uma reportagem de um pastor que interpretou a Bíblia errada. Estava escrito assim, ó, vai e diz para a mulher adúltera, né? Vai e diz a mulher adulta, quer dizer, era para falar algo para a mulher adulta, né? Vai e diz a mulher adúltera. Aí estava escrito lá o que era para dizer. Aí o pastor pegou e entendeu errado e leu assim, ó, vai e adultera. Vai e adultera com a mulher, entendeu errado. Vai e adultera com a mulher. Aí, irmãos, ele traiu a esposa dele, arrumou um amante. Isso deu notícia, passou no jornal, passou na Record, no Fantástico, se eu não me engano, passou na televisão. Depois os irmãos veem.
Aí quiseram saber por que ele fez isso. Ele, não, está escrito aqui na Bíblia, ó, vai e adultera. Aí a repórter leu, não, está escrito, vai e diz a mulher adúltera. O senhor leu errado. E ele ficou assim, irmão, foi uma vergonha. Mas ó, tudo perigo de se interpretar a Bíblia errada, né? Interpretar a Bíblia errada pode trazer. Por isso que é importante estudar e interpretar. Então, irmãos, Cantares de Salomão mostra o relacionamento do homem para com a mulher. Agora, se a gente for olhar para os judeus, Cantares de Salomão, pode ser o pastor. Para os judeus, irmãos, Cantares de Salomão representa o amor de Deus para com Israel. Para os judeus. Pode representar também, né, o amor de Deus para com Israel. Para os cristãos, representa o amor de Cristo para com a igreja. Pode representar também o livro de Cantares. Mas, originalmente, ele foi escrito representando o amor do homem para com a mulher também. E nos resolve até muitas dúvidas também que nós podemos ter, né? Resolve ali também. Vamos lá. Já li, né? Já li tudo? Já li tudo. Então vamos para o tópico 3. Tópico 3, para estarmos encerrando para a glória e honra do Senhor. Uma mensagem ao coração. Tópico 3. Uma mensagem ao coração. A Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão. Só uma pausazinha aqui também, irmãos, porque diz assim, ó, a Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Deus, ele quer fazer nas nossas vidas, mas não somente nas nossas vidas. Deus quer fazer através das nossas vidas. Então essa pregação aí que incentiva o crente a buscar Deus só para ser abençoado, irmãos, não é a pregação bíblica. A pregação bíblica é busque a Deus para você ser sim abençoado, mas para você ser também um canal de bênção. Deus, ele chegou para Abraão e falou, Abraão, sê tu uma bênção. Ele falou para Abraão ser uma bênção também para outras pessoas. Então, continuando aqui. O feito favoreceu o acesso à terra prometida. Deus levantou nações para punir a rebeldia de seu povo e ainda proveu o meio de escape, a fim de evitar a extinção da nação eleita. Ele resgatou da Babilônia o remanescente conforme a promessa feita a Davi. Foi ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido. Assim sendo, nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano. Ele age na história e nada acontece fora da sua vontade. Irmãos, agora falando aqui da soberania de Deus, eu quero ler 2 versículos. Não sei se eu pedi para o Pedro, acho que eu nem pedi aqui, irmãos. Às vezes eu anoto aqui quando eu vejo, passei batido em alguns, né? Deixa eu ver se eu pedi para o Pedro aqui. Pedi. Falando da soberania de Deus, irmãos. Deus é soberano? Ele é, ninguém duvida, né? Mas, irmãos, nós entendemos o seguinte. Deus, na sua soberania, ele escolheu, nos dá também o direito de escolha, né? Então, a soberania de Deus, irmãos, não vai interferir, não vai agredir o nosso direito de escolha. Deus, ele nos ajuda sim, ele nos revela através da palavra, ele se revela através da palavra, né? A graça vem dele, a fé vem dele, tudo vem dele. Agora, na sua soberania, ele não vai interferir também no nosso direito de escolher. Porque tem uma doutrina que diz isso, que se Deus é soberano, ele controla até mesmo a vontade das pessoas. É por isso que tem uma doutrina que diz assim, ó, que Deus, ele separou uns para a salvação e outros para a perdição. Tem uma doutrina que prega isso, é o chamado calvinismo, irmãos. Que prega que Deus escolheu uns para a salvação e outros para o inferno. Quer dizer, a pessoa nem nasceu ainda, não teve direito nem de escolher de fazer nada, mas a pessoa já está ali destinada ou para o céu ou para o inferno. É uma doutrina que nós não entendemos assim, né? É uma doutrina que muitos entendem assim. Tem até muitos textos, né, que levam a gente a pensar isso também, mas se a gente... a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Se a gente lê a Bíblia com mais profundidade, nós não entendemos assim. Nós entendemos que o direito de escolha da pessoa é que vai definir o futuro dessa pessoa também, irmãos. Então a soberania dele não interfere também no nosso direito de escolher. Agora, olha só, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Como nós falamos, ele controla todos os acontecimentos, toda a história está sob o controle de Deus, mas ele não vai controlar as pessoas individualmente. Então diz assim, ó,
Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Aqui é Apocalipse, né? Apocalipse é a revelação, está mostrando tudo que vai acontecer nos últimos tempos. E aqui a palavra de Deus fala, ó, ele deu essa visão a João. E a palavra de Deus fala, ó, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então não é que talvez aconteça, não é que por acaso, se acontecer, talvez vai acontecer. Não, é as coisas que devem acontecer. Ou seja, está determinada por Deus, é as coisas que vão acontecer. Aí diz assim, ó, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então é as coisas que vão acontecer, irmãos. Por isso que a Bíblia fala que bem-aventurado é aqueles que não desprezam o livro dessa profecia. Infelizmente, né, a maioria da humanidade está desprezando os avisos de Deus. Mas nós que temos o conhecimento, nós que estudamos a palavra do Senhor, não vamos desprezar nada. Outro versículo que fala da soberania de Deus, Isaías 46, versículo 10. Coloca aí, Pedro. Isaías, capítulo 46, 10, que diz assim, ó, Deus está falando aqui, né? Que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Esse versículo aí é o que mais esclarece sobre a soberania de Deus, né? Ó, anuncia o fim desde o princípio. Desde o princípio ele já está falando que vai acontecer. Desde Gênesis ele já está falando que vai acontecer lá em Apocalipse. Desde Gênesis. E aqui diz, né? E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, ou seja, as coisas nem aconteceram ainda, mas Deus já está avisando, Deus já está anunciando. A Bíblia fala também que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Isso é interessante, né? O meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Mesmo com os erros dos homens, mesmo com as escolhas erradas dos homens, mas Deus, ele trabalha para que a vontade dele seja soberana. Como foi citado Faraó, né? Faraó endureceu o seu coração, porque a Bíblia fala, Deus endureceu o coração, mas na verdade Deus ele entregou Faraó a própria dureza de coração dele. Deus fala, você quer ser duro de coração, então vai lá, segue o seu próprio caminho. É igual a gente, não quero servir a Deus, quero ir para o mundo. Aí Deus vai ali, Deus vai insistir, Deus vai enviar seus profetas, Deus vai ensinar, Deus vai vir com amor, Deus vai dar todas as oportunidades. Mas a Bíblia fala, o homem que é repreendido várias vezes e endurece o seu coração, será destruído de uma vez sem que haja cura. Lá em Provérbios 29, versículo 1. Então em Romanos também vai dizer que Deus ele entrega o homem às suas próprias paixões. Costumo dizer, irmãos, a pior coisa que pode acontecer ao ser humano é quando Deus entrega o ser humano às suas próprias vontades. Aí é o fim. Enquanto Deus está corrigindo, botando na prova, levando para o deserto, é bênção, irmãos. Agora quando Deus falar, você não quer se arrepender, então segue o seu caminho. Aí é o fim do homem, né? Então, irmãos, até mesmo os erros dos homens, Deus ele vai usar para que a vontade dele seja feita. Deus queria libertar o povo? Queria. Faraó não endureceu o coração? Endureceu. Mas a vontade que prevaleceu foi de quem? De Deus. Então a vontade de Deus sempre vai prevalecer. E importante para nós é estarmos alinhados com a vontade dele. Subtópico 2. Eita, a garganta vai chegando o tempo seco. Subtópico 2. Uma mensagem de sabedoria. Comprar um sprayzinho que bota na garganta. Deus é a fonte da sabedoria. E o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Olha, irmãos, interessante. O propósito da sabedoria é agradar a Deus. Por isso que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor, né? Desse modo, todo o conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Olha, irmãos, todo o conselho. O apóstolo Paulo falou, não canso de anunciar a vocês todo o conselho da palavra do Senhor. Já teve situações, irmãos, da gente pregar ou ensinar ou falar alguma coisa, né? Aí as pessoas reagiam assim, pastor, não devia ter falado nisso, pastor, não pode tocar nesse assunto. Irmãos, a palavra de Deus, ela aborda todos os assuntos necessários para o nosso crescimento. Então tem assuntos que mesmo, infelizmente, às vezes nós vamos estar pregando ou ensinando coisas que estão envolvendo a igreja no momento. Porque nós não podemos querer ouvir só aquilo que nós queremos, nós temos que ouvir aquilo que nós precisamos. Vou dar um exemplo, nas 7 cartas às igrejas ali do Apocalipse, a igreja de Éfeso, de Esmirna, Laodiceia, Filadélfia, né? 7 cartas a 7 igrejas. Deus ele mostrou ali a necessidade de cada igreja. Deus mostrou ali a falha de cada igreja. Ou seja, Deus não falou o que a igreja queria ouvir. Deus falou o que a igreja precisava. Falou, conheço vocês, conheço as suas obras, mas vocês deixaram o primeiro amor. E vocês aí que não são nem frio nem quente, vocês são mornos, né? Então, vocês que seguem a Jezabel. Então, Deus ele falou o que a igreja precisava ouvir.
Então, às vezes a pessoa fala, pastor, não podia ter falado. Irmãos, Paulo falou, eu não vos canso de anunciar todo o conselho de Deus. É aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. Senão nós vamos escolher, né, assuntos. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, irmãos. Aqui na igreja está tendo um problema de irmão com ódio do irmão. Irmão querendo matar irmão. Ah, não, eu não posso falar de ódio no coração, porque se eu falar de ódio no coração, vai atingir aquele irmão ali. Vamos supor que está tendo problema de mentira. Opa, peraí, eu não posso falar de mentira, porque se eu falar de mentira, o irmão vai falar que eu estou jogando indireta para ele, vai servir para o irmão ali. Então nós vamos escolher os assuntos, né? E se a gente escolher os assuntos, nós não estamos pregando a Bíblia. Nós vamos estar pregando apenas partes da Bíblia. Então por isso que muitas vezes, irmãos, nós vamos ter várias impressões na igreja. Às vezes vamos ter a impressão, nossa, essa palavra foi boa, pena que fulano não estava aqui para ouvir, né? Ou então vamos também, às vezes, jogou uma indireta para mim, né? É claro, irmãos, que tudo isso acontece, não estou dizendo que não acontece, né? Isso também acontece. Mas, irmãos, inevitavelmente, uma hora ou outra, a palavra vai vir aqui, ó. Vai vir diretamente nos confrontando. Aí no lugar da gente falar assim, não foi comigo não, é melhor falar, eita Deus, o Senhor falou comigo hoje. Não é, irmãos? É muito melhor receber com humildade a palavra que em nós é implantada. Então quando fala aqui de todo conselho, olha o que diz aqui continuando. Ó. Desse modo, todo conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Dentre eles citamos, olha alguns conselhos aqui, irmãos, da sabedoria divina. Ó. Andar retamente, e todos aqui têm referência, né? Andar retamente, Provérbios 2,7. Fugir da luxúria, Provérbios 2,16, não ser preguiçoso, Provérbios 6,6, vai dizer, vai ter com a formiga preguiçoso, né? Então, Provérbios 6,6, manter boa reputação, Provérbios, aí a reputação é importante, viu, irmãos? Manter boa reputação, Provérbios 22, versículo 1, e tomar cuidado no falar. Eu só vou dar uma pausa aqui nesse tomar cuidado no falar, porque é muito importante isso, irmão, só para a gente extrair aqui rapidamente um conselho prático para as nossas vidas também. Provérbios 18, 21, Pedro, coloca aí. Provérbios 18, 21. Já estamos encerrando, irmãos. Oi? E você lembra que você também me ensinou o que era? Que eu também pensava que era riqueza. Lembra não? Não está lembrando de nada. Não, teve uma vez que eu estava pregando não, eu ia pregar, aí a gente estava discutindo esse assunto, aí eu falando de luxúria, eu falei, luxúria, né, Jefferson? Aí só que eu estava falando de riqueza. Eu falei, não, mas luxúria não é riqueza não. E ainda eu fiquei teimando umas 3 vezes ainda. Moço? Não, moço, aí você me falou o que era, eu fui pesquisar. Aí, depois eu descobri o que era realmente, porque confunde, né, luxúria com luxo. Então, irmãos, Pedro, é Provérbio 18, 21. Não é um não, é 18, 21. Pedro vai colocar aqui, irmão, já para a gente encerrar. Provérbio 18, 21, porque está falando aqui da língua, né? Certa vez, irmãos, eu peguei ali um esboço e estudei muito sobre o que a Bíblia compara a nossa língua. Compara com fogo, compara com flecha, né? Qualquer dia eu vou trazer também essa pregação, que certa vez eu fiz um estudo, tá lá nas lives lá que eu fazia, né? E foi um estudo muito bom, assim, ensinou muito pra gente. Aí qualquer dia eu vou trazer aqui para a igreja como forma de pregação também, mas é um ensino também. Nós vamos ver, irmãos, como que, a derrota do crente, do cristão, muitas vezes, irmãos, a Bíblia não, tem um ditado que diz que o peixe morre pela boca. Muitas vezes a derrota do cristão, irmãos, é pela boca também. Infelizmente, isso acontece, né? A Bíblia fala que aquele que sabe refrear a sua língua é varão perfeito. Aí eu pergunto, quem é perfeito nessa terra, né? Então, irmãos, é algo muito sério. A questão da língua é algo muito sério. A língua destrói relacionamentos, pode destruir relacionamento de pai, filho, esposa, destrói relacionamentos entre irmãos, destrói ministérios, destrói também relacionamentos no trabalho. Lá no meu trabalho, volta e meia, irmãos, está um sem falar com o outro, está um ameaçando o outro. É uma coisa triste, fica aquele clima triste, pesado, aí a pessoa já não olha para o outro, fica aquele negócio assim que a gente está no mesmo ambiente, a gente sente aquele clima ruim. É muito ruim, irmãos. Essa questão é muito ruim. Ainda bem que na igreja a gente aprende, né? Relevar, perdoar. A gente aprende essas coisas na igreja, porque no mundo está difícil. No mundo, guerras, né? As pessoas se tornam realmente inimigas. Tem pessoas... Olha só o que eu ouvi uma vez. Colega de trabalho meu, uma vez falou assim, a gente falava, não, rapaz, você tem que perdoar. O nosso colega fez isso contigo, mas você tem que perdoar. Esquece isso, limpa seu coração. Você tem que perdoar. Aí meu colega falou assim, falou desse jeito, irmãos, com essas palavras. Ele falou assim, eu perdoo, mas quero que ele vá para o quinto dos infernos. Eu falei, rapaz, mas que perdão é esse?
Falou desse jeito, irmãos. E ele guarda a raiva mesmo, ele fica ali, eu converso com ele várias vezes. Porque ele tem tipo uma mentalidade assim meio infantil, né? Aí eu percebo aquilo ali, eu falei, não, mas a mentalidade dele tem que entender também. Aí eu converso com ele várias vezes, dou conselho para ele, e ele gosta muito de conversar comigo. Mas os outros ali tem gente que ele odeia. Então é algo muito sério, irmãos, não cuidar do coração. Então olha só o que diz aqui, ó. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então quem ama usar demais a língua, pode estar preparado, irmãos. Nós podemos usar demais a língua para pregar, para falar de Deus, para falar coisas boas, né? Para aconselhar. E mesmo assim com prudência, com sabedoria e com equilíbrio. Aí aqui diz, irmãos, da maneira... Ué, apagou? Apagou? Da maneira que nós usarmos... da maneira que nós usarmos, irmãos, a nossa língua, nós podemos ter certeza que nós vamos colher. Aí, ó, comerá do seu fruto, quem muito usar ela. Então, se a gente usar muito para o bem, para as coisas boas, vamos colher coisas boas também. Agora, se a gente usar para as coisas ruins, irmão, para mentir, para difamar, para fofocar, para amaldiçoar, eu costumo dizer, nós comemos as nossas próprias palavras. Porque, como se diz, o ouvido mais perto da minha boca é o meu, né? E a Bíblia fala assim, ó, o que entra no homem não é o que contamina. O que entra no homem não é o que contamina o homem. É aquilo que sai do homem é que contamina. Porque do interior do coração dos homens é que surge os homicídios, as invejas, os ciúmes, as contendas. Quer dizer, as invejas, todas as coisas malignas saem de dentro do homem. Aí Jesus falou, isso que sai de dentro do homem é o que contamina o homem. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, tudo aquilo que nós falamos, irmãos, nós acabamos nos alimentando daquilo. Se eu sou uma pessoa que só vive murmurando, nada tá bom, nada presta, nada tá bom, nada presta. Irmãos, nada vai prestar na minha vida, eu vou estar sempre infeliz. Agora, se eu sou uma pessoa sempre confiante, graças a Deus, glória a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Irmãos, isso vai me dando força. Nós nos alimentamos das nossas próprias palavras. Se nós somos umas pessoas que estão sempre abençoando as pessoas, incentivando, aconselhando, isso também vai nos alimentando, irmãos. Nós vamos nos sentindo úteis para aquelas pessoas também. Agora somos uma pessoa que está sempre mentindo, fofocando, falando mal, desejando mal, irmãos. Nós vamos ser aquelas pessoas amargas. Tem pessoas que são amargas. A Bíblia fala, cuidado com a raiz de amargura. A raiz de amargura contamina muitos. E aí essa pessoa vai contaminar muitos, porque vai falar para um, vai falar para outro, vai falar para outro, quando vê que não, o ambiente está contaminado. Olha o perigo. E aí a pessoa vai sofrer as próprias consequências. Então aquilo que sai do interior é o que contamina o homem. Por isso que nosso coração tem que estar limpo. A Bíblia fala, bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. E às vezes as pessoas olham para mim e falam, nossa, o pastor é besta. O pastor parece besta, parece bobo. Não, irmãos, é porque a gente tem que ter cuidado para a raiz de amargura. Vocês acham que eu não fico chateado não com muitas coisas? Fica, mas a gente tem que ter cuidado, tem que liberar perdão, né? E às vezes as pessoas aproveitam isso também, né? Às vezes a pessoa aproveita que você perdoa e tudo, para querer abusar, né? Tem pessoas também, mas aí vai de cada um vai colher do seu fruto. Agora, irmãos, olha só, isso é importante. E outro versículo aqui, que vai ser o último versículo para a gente encerrar, já vou estar encerrando. Provérbios 6, versículo 16 ao 19. Olha só o que diz, ó. Aqui fala de 6 coisas que Deus odeia. Tem 6 coisas que Deus odeia. E tem uma que ele detesta, abomina. Já pensou a abominação de Deus? Se tem coisa que ele já odeia, imagina que ele detesta, que ele abomina, né, irmãos? Então, o que acontece, irmãos? Dessas 6 coisas, nós vamos ver que 3 está relacionada à nossa boca, à nossa língua. Olha o que diz aqui, ó. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª, a sua alma abomina. É forte porque fala a sua alma, quer dizer, o mais profundo de Deus. O mais profundo de Deus, irmãos, abomina essa 7ª coisa. E aí nós temos que estar atentos, né? Olha o que diz. Passa, Pedro. Olhos altivos, altivez, né, de espírito, língua mentirosa, as mentiras, mãos que derramam sangue inocente, negócio de querer fazer o mal, né? Então, note aqui, irmãos, ó, língua, olhos altivos, né? Língua mentirosa, mãos que derramam sangue. Aqui nós já vemos um pecado da língua. Pode passar, Pedro. O coração que maquina pensamentos perversos, coração maldoso, desejar o mal, né, no fundo do coração. A Bíblia fala assim, a gente odiar o nosso irmão, nós já cometemos homicídio. Já matamos ele no nosso coração, né? Então, coração maldoso, ó, pés que se apressam a correr para o mal. Irmãos, às vezes as pessoas, para fazer as coisas boas, é aquela coisa, né? Não quer, evita, mas para fazer o mal, ela, vamos fazer, vamos, estamos aí, estamos juntos, vamos lá. Né? Forma quadrilha, forma dissensões, facções, para fazer o mal, às vezes as pessoas se apressam. Então aqui, ó, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, passa, Pedro.
a testemunha falsa, outro pecado da língua, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. É só até aí, né? 19? Não é isso? Então, irmãos, as 6 coisas, né? Veja que tem 3 pecados da língua. A que profere mentiras, e o testemunha falsa, né? Que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Então, tem situações que a gente tem que resolver, né? Com as pessoas envolvidas, temos que resolver. Agora, pessoas que não estão envolvidas, irmãos, se a gente ficar ali espalhando, vai só piorar e está semeando a contenda, né? A Bíblia fala, se seu irmão pecar contra ti, vai lá e repreenda ele no teu particular. Se ele te ouvir, você ganhou ele. Se ele não te ouvir, chame 1 ou 2 testemunhas. Se ainda assim ele não te ouvir, aí chame a igreja. Se ainda assim ele não te ouvir, aí considere como ímpio, como publicano e como pecador, né? Ímpio e publicano, se eu não me engano. Como pecador. Então, meus irmãos, tem algumas etapas, alguns processos, né? E dependendo da situação, todos os envolvidos têm que estar ali para resolver essa situação. Porque não pode ficar nada mal resolvido, porque existe um ditado aí, nós não podemos varrer a sujeira para debaixo do tapete. Porque o tapete vai estar ali tampando, mas a sujeira continua lá. Então tem coisas que têm que ser resolvidas. E tudo isso, né, envolvendo a língua. Então olha o perigo de tudo isso. Vamos lá para nós terminarmos aqui. Mais conselhos, né? Não confiar no dinheiro, viver com alegria, remir o tempo, manter a integridade, aceitar a repreensão, confiar no Senhor e desfrutar do verdadeiro amor. No entanto, essas ações não devem ser observadas de forma legalista. Elas devem ser o resultado do toque divino no coração humano. Então não são regras, irmãos. Não é só negócio de cumprir regra, nessas coisas não. Isso tem que vir do nosso coração. Tem que ser a nossa vontade de fazer. Não é aquilo, só não vou fazer porque o pastor mandou, senão faria. Não. Tem que vir do fundo do nosso coração, essa vontade de não fazer essas coisas ruins. Uma mensagem de adoração, subtópico 3. Os salmos possuem peculiaridades de expressar as mais profundas emoções do coração humano, tais como medo, angústia e tristeza, força, segurança e alegria. Também refletem o ideal divino da espiritualidade e adoração. Entre outros retratos da vida espiritual, destacam-se o coração que confia, o coração contrito, o coração que glorifica, o coração agradecido e o coração arrependido. A fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida, o salmista descreveu a conduta por ele adotada: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Irmãos, então o Salmo expressa todos esses sentimentos humanos, né? O Salmo expressa também uma sinceridade que nós podemos orar para com Deus. Ele dá um exemplo de como nós podemos orar para Deus com sinceridade. Porque às vezes ele fala assim: Senhor, o Senhor me bateu, o Senhor me maltratou, o Senhor fez isso comigo, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo. Certa vez eu estava lendo os Salmos e eu pensei assim: nossa, como é que esse salmista tem coragem de falar assim com Deus? Aí eu pensei, eu não tenho coragem de falar dessa maneira. Mas ele se expressava assim, irmãos. Porque, na verdade, irmãos, o que nós podemos esconder de Deus? Às vezes nós não falamos, mas nós pensamos. E Deus, ele sabe o que nós estamos pensando, não é verdade? Então, dá o exemplo também de como nós podemos orar com toda sinceridade para Deus, abrir o nosso coração para Deus. E aqui, só para encerrar, nós falamos de livros históricos e livros poéticos, né? Então nós podemos dizer assim, irmãos, nos livros históricos da Bíblia, Deus fala acerca do homem. Nos livros proféticos, Deus fala ao homem. E nos Salmos, o homem fala a Deus. Nos Salmos é o homem falando a Deus. Isso é maravilhoso, né? Quando nós lemos os Salmos também, nós podemos estar nos dirigindo a Deus, né, diretamente. Conclusão dessa lição diz assim: a experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina. O texto bíblico, em prosa e poesia, revela a sabedoria divina, que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, alma e corpo. Olha o que a palavra de Deus pode fazer, né, irmãos? Alegrar o nosso coração, servir de remédio para a angústia, remédio para a ansiedade, remédio para o